De novo, eu vou resolver dois problemas numa vez só. A ideia aqui é que esses problemas são quase iguais, levemente diferentes porque um pede um ângulo e o outro pede uma altura, mas o problema em si, a física por trás dos dois, é essencialmente a mesma. Então eu vou primeiro ler esses problemas, depois explicar qual que é a semelhança e qual que é a diferença. Esse primeiro problema aqui é do Young-Friedman, 14ª edição. Uma esquiadora parte com velocidade inicial desprezível do topo de uma esfera de neve com um raio muito grande e sem atrito, deslocando-se diretamente para baixo. Em que ponto ela perde o contato com a esfera e voa seguindo a direção da tangente? Ou seja, no momento em que ela perde o contato com a esfera, qual é o ângulo alfa entre a vertical e a linha que liga a esquiadora ao centro da esfera de neve? Este segundo problema aqui é do Halliday, 10ª edição. O menino está inicialmente sentado no alto de um monte hemisférico de gelo de raio R igual a 13,8 metros. Ele começa a deslizar para baixo com velocidade inicial tão pequena que pode ser desprezada. Suponha que o atrito com o gelo é desprezível. Em que altura o menino perde o contato com o gelo? Em ambos os casos, temos um corpo que parte aqui do repouso, do ponto mais alto de um hemisfério, e escorrega sem atrito até chegar num ponto aqui que ele perde contato com essa superfície. No primeiro problema quer saber qual que é esse ângulo que está fazendo aqui essa linha quando o corpo perde contato, e nesse segundo problema aqui quer saber qual que é a altura que ele está. Então, no fim das contas, é o cateto aqui deste triângulo, é o mesmo problema essencialmente. Em ambos os casos, o que vai acontecer aqui é que o corpo vai partir dessa posição na qual tem energia cinética zero e vai começar a deslizar ganhando energia cinética e diminuindo sua energia potencial, então convertendo uma a outra. Como não há atrito nem resistência do ar, nós podemos usar conservação de energia aqui entre esse ponto inicial e esse ponto onde o objeto perde contato com a superfície. Apesar desses dois problemas serem quase iguais, muito parecidos mesmo, já aconteceu comigo uma situação em que eu coloquei este segundo problema aqui numa lista de problemas para os alunos resolverem, de Física 1, e na hora da prova eu coloquei este problema aqui, que é o mesmo problema, mas existem alunos que estudam de formas diferentes. Existem alunos que gostam de estudar e aprender com a lista, ou seja, aprender a física por trás de como resolve os problemas da lista, e existem alunos que gostam de aprender a lista. Eles decoram e tudo mais, e aí quando chega na hora da prova, se o problema for um pouquinho diferente, não consegue executar, não consegue resolver, porque não aprendeu de fato a física que tem por trás. E aí tem um detalhe muito sutil da diferença desses dois problemas. Se o aluno aprendeu a resolver este problema aqui, ele está esperando um valor numérico para o raio, para poder determinar no fim qual que é a altura. Nesse problema aqui, como nós estamos calculando o ângulo, lá para o fim das contas, o raio não importa, porque ele corta, ele vai embora. E aí a gente consegue determinar o ângulo sem saber o raio. E aí acontece, e é muito comum, na prova, algum aluno, alguns alunos levantarem a mão e perguntassem: professor, cadê o raio? Quanto que vale o raio dessa esfera aqui? Eu não consigo calcular o que pede o problema sem ter o raio. Mas eu digo, sim, consegue, porque está pedindo o ângulo, aí você consegue calcular sem o raio. Não, mas eu não consigo, porque eu fiz na lista e na lista precisava do raio, mas nesse problema aqui não precisa do raio. Então isso dá uma certa confusão, mas é bastante interessante justamente para ver quem sabe fazer, entendeu a física, e quem só decorou como é que é a rota para resolver o problema. E essa insistência que o aluno tem às vezes de querer que o professor forneça um valor numérico para o raio para resolver o problema, também acaba sendo um sintoma de uma mania que os alunos têm de quererem resolver tudo numericamente, jogar todos os números lá no começo de tudo e fazer as contas todas com um monte de número e chegar num resultado numérico no final. Quando muitas vezes, se você resolver tudo com as letras, né, tudo simbolicamente do começo até o fim, várias dessas coisas vão cortar e no fim das contas a resposta final não depende de várias das variáveis que existem no problema. No caso aqui, por mais que você introduza um raio de valor qualquer, esse raio vai sumir e a resposta final não depende dele. Então isso aqui é uma coisa que é legal de fazer e é legal de treinar para não cair mais nesse tipo de armadilha. Então vamos lá, vamos resolver. Eu vou começar resolvendo esse problema aqui, justamente porque a gente não precisa saber o raio, e depois que eu tiver a resposta, eu venho para a resposta desse aqui, que daí eu preciso usar o valor numérico do raio.
Então a gente vai precisar de duas coisas aqui para resolver esse problema. Primeiro nós vamos precisar fazer conservação de energia entre este ponto inicial, que eu chamei de 1, e este ponto aqui, que eu chamei de 2, que é onde o corpo perde contato com a superfície da esfera. Isso vai nos dar uma equação que depende da velocidade que ele tem neste ponto quando ele perde contato. E eu não sei quanto vale essa velocidade. E aí a gente precisa fazer uma outra coisa. Neste segundo ponto, nós podemos fazer um diagrama de forças e usar a segunda lei de Newton. Sabendo que ele está fazendo um movimento circular, nós podemos relacionar as forças atuando sobre esse corpo com a velocidade que ele tem neste instante. Então, com essas duas equações, nós conseguimos isolar a velocidade em uma delas, substituir na outra e resolver para outra variável, que é o que a gente não sabe, que é o ângulo. Vamos começar então pela conservação de energia. Não tem atrito, não tem resistência do ar, então a energia mecânica se conserva aqui. Aí eu preciso determinar qual que é o meu zero de energia potencial gravitacional. Eu vou considerar aqui, ó, nessa região aqui, a energia potencial gravitacional é zero. Então nesse ponto aqui, que eu tenho só energia potencial, porque partiu do repouso, não tem energia cinética, a energia potencial é mg vezes r, que é essa altura aqui, daqui até aqui. É o raio dessa esfera. Isso é igual à energia no ponto 2, que é mgh, que é essa altura daqui até aqui, mais 1 meio de mv2 ao quadrado, que é a velocidade aqui que ele tem nesse ponto. Tem massa em todo mundo aqui, nós podemos nos livrar dela. E falta saber quem que é esse h, né? E esse h a gente tira simplesmente fechando esse triângulo aqui. Esse triângulo retângulo aqui, daqui até aqui é R, é a hipotenusa, e este cateto aqui é R vezes cosseno de alfa. Então isso aqui é R cosseno de alfa. É só substituir. Então GR é igual a GR cosseno de alfa mais 1 meio de V2 ao quadrado. Essa aqui é a nossa primeira equação. A segunda equação vem daqui. Nesse ponto 2 tem uma força normal atuando sobre esse corpo e tem uma força peso, mg. E esse corpo está fazendo um movimento circular aqui em torno desse ponto, uma trajetória circular de raio r. Então nós temos, pela segunda lei de Newton, que a somatória das forças na direção radial é igual a massa vezes a aceleração radial, v2 ao quadrado sobre o raio da trajetória. Essa aqui é a direção radial, apontando para o centro da trajetória. E aí eu tenho que verificar, fácil de ver aqui, que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo alfa aqui. Então essa componente que aponta nessa direção é o peso vezes o cosseno de alfa. Então isso aqui dá mg cosseno de alfa menos a força normal que está apontando no sentido negativo aqui, mas também na direção radial. Isso é igual a mv2 ao quadrado sobre o raio da trajetória. Agora tem um detalhezinho que é meio que o pulo do gato desse problema, que é o seguinte. Aqui nós estamos querendo saber quando, nesse ponto que eu chamei de 2 aqui, ele perde contato. Então ele vai perder o contato nessa posição aqui. E perder o contato significa que a força de contato passa a ser zero. Ela é diferente de zero aqui, diferente de zero, maior que zero, maior que zero, maior que zero, mas ela está diminuindo e nesse ponto, exatamente nesse ponto, ela vai ser zero. Então, perder contato com a superfície significa que a força normal passa a ser zero. Então essa equação fica simplesmente mg cosseno de alfa igual a mv2 ao quadrado sobre r. E aí, de novo, eu tenho massa dos dois lados e posso reescrever essa equação como v2 ao quadrado é igual a gr cosseno de alfa. E essa é a nossa segunda equação que a gente vai precisar para resolver esse problema. Então, recapitulando, temos aqui duas equações, a equação que eu chamei de A e a equação que eu chamei de B. A equação A veio de conservação de energia e ela tem aqui uma relação entre a velocidade, naquele ponto que perde contato, com o cosseno do ângulo alfa. E aqui nós temos a equação B, que veio de segunda lei de Newton, fazendo a normal ser zero para ver onde perde contato. E aí nós temos uma relação também entre a velocidade e o cosseno do ângulo alfa. Eu posso simplesmente substituir essa equação B na equação A, e aí nós nos livramos da velocidade e ficamos apenas com o cosseno do ângulo alfa em função dos outros parâmetros, né? G e R. E aí vamos ver o que acontece. Isso nos dá GR igual GR cosseno de alfa mais 1 meio de V2 ao quadrado é igual a GR cosseno de alfa. Aí temos aqui, multiplicando todo mundo, G,
e R. Significa que sobrou um 1 aqui. Então essa equação fica 1 igual cosseno de alfa mais 1 meio de cosseno de alfa. Cosseno de alfa mais 1 meio de cosseno de alfa dá 3 meios de cosseno de alfa, né? Isso aqui pode ser escrito como 2 meios, então 2 meios mais 1 meio dá 3 meios. Se 3 meios de cosseno de alfa é igual a 1, então cosseno de alfa é igual a 2 terços. Então, abrindo a calculadora aqui, eu quero saber quem que é arco cosseno de 2 terços. Isso nos dá um ângulo de 48,2 graus. E essa é a resposta do primeiro problema. E eu aceito essa resposta aqui também, tá boa também, né? Pô, cosseno de alfa é igual a 2 terços, tá ótimo, eu sei quem é o alfa a partir disso aqui. Oi, Salete. Chega aí. Chega aí. Salete quer participar. Então, no fim das contas, não depende desse valor de R aqui. Eu cortei o G, cortei o R e eu chego numa resposta numérica, 48,2 graus, sem precisar saber quanto que vale esse raio aqui. Para esse primeiro problema, né? No problema 2, nós queremos saber o valor de H. E H é igual a R vezes cosseno de alfa. Cosseno de alfa é 2 terços, então isso aqui é 2 terços de R. R é igual a 13,8 metros. Então 2 terços de R é 2 vezes 13,8 dividido por 3. Então isso aqui dá 9,2 metros. E essa sim é a resposta do segundo problema. Para essa resposta, de fato, a gente precisa saber do R. Para a resposta do primeiro, não interessa. O R vale R e no fim das contas corta. Então era isso que eu queria mostrar nesse problema aqui. Espero que tenha sido útil para você que está fazendo alguma disciplina de física básica. Se gostou do vídeo, não deixa de dar um like, compartilhar, dar uma conferida nos outros vídeos que tem no canal. Tem bastante coisa de física por lá. E é isso aí. Até mais e um abraço.